Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Você passa por uma situação onde alguém que você ama, um filho, um companheiro, um familiar, alguém que você ama, e essa pessoa passa por um grande sofrimento, uma situação difícil na vida, uma perda, uma doença física. Como você passa pela experiência do sofrimento de quem você ama? É esse assunto que nós vamos tratar hoje no nosso Consciência e Transformação. Olá a todos que participam conosco aqui em mais um programa Consciência e Transformação, programa que nós estamos levando toda sexta-feira ao vivo, ao ar aqui na TV Nova Luz, das 11 ao meio-dia, e nessa proposta de um programa ao vivo, onde você então participa desde o início, enviando a sua pergunta, a sua dúvida, a sua contribuição sobre um tema que eu proponho sempre, e um tema que normalmente tem a ver com o nosso dia a dia, com o comportamento, com a questão da psicologia, da espiritualidade, vida passada. A ideia é poder trazer e envolver você, a todos aqueles que participam conosco, que assistem o programa ao vivo, trazer a sua contribuição, a sua participação. Na verdade, é a sua participação que ajuda a construir esse programa, né? Ou seja, porque dependendo da pergunta que você faz, da colocação, da sugestão, eu posso, então, trazer a experiência desses anos todos de clínica, atendendo a diversos tipos de patologia, de sofrimento, e as reflexões e os estudos sobre a natureza humana, sobre o comportamento humano, a partir de uma visão de um homem que considera a dimensão espiritual, que considera a reencarnação e que considera, então, o entendimento de toda a dinâmica psicológica do ser humano a partir dessa visão. Então, nós já estamos no ar, né? Então você pode, no YouTube, aí no canal do YouTube, no chat que tem aí à sua direita, na tela, você manda a sua pergunta, a sua participação, e eu vou respondendo aqui, vou acessando e respondendo aquilo que você deseja que a gente aborde, aprofunde, explique, enfim. Então, toda a sexta-feira nós estamos aqui nesse nosso programa, trazendo, inclusive, as sugestões de temas. Esse, por exemplo, é um tema que foi sugerido por uma das participantes do nosso programa, que depois, pelo Facebook, você pode mandar também, me acessar no Facebook Milton Menezes, e eu adiciono você lá, e assim, ela acabou me mandando uma situação pessoal que ela vinha passando recentemente, e ela tinha me sugerido isso na enquete que a gente fez, sobre os temas que eu poderia abordar. E eu achei isso muito interessante abordar, porque, de fato, muitas vezes eu me deparo no atendimento e com pessoas que sofrem com o sofrimento de quem ama. E essa é a nossa proposta, né? Toda sexta-feira nós estamos aqui nesse programa ao vivo, mande a sua, já começo a receber aqui as contribuições, então mande a sua pergunta também. E para aqueles que, de alguma forma, querem rever o programa, ver a reprise do programa, esse programa ele fica gravado e ele fica, então, disponível tanto no canal da TV Nova Luz, tem uma série dos nossos programas gravados lá, dentre todos os outros da programação da TV Nova Luz, mas os nossos programas da Consciência e Transformação, eles ficam lá gravados, também disponíveis no canal do YouTube da TV Nova Luz. E você também pode contar no canal do YouTube do Milton Menezes, ou seja, você acessa o canal do YouTube, Milton Menezes, tem lá o meu canal, e você tem diversos vídeos, além desses da programação do Consciência e Transformação, diversos vídeos onde eu abordo as questões do comportamento, dos sofrimentos, das patologias, enfim, ansiedade, depressão, e aí você pode rever, né? É um canal aberto, né? Tem um tipo de programação que é do site, que é uma programação exclusiva para os alunos, quem quer fazer curso, que é uma programação exclusiva que está disponível no site Vita Contínua, que é a instituição que a gente conduz, onde a gente conduz os nossos cursos, nossos workshops, enfim. Esse, então, é um conteúdo exclusivo. Mas no canal do YouTube é um canal aberto e você pode, então, acessar todos os nossos vídeos do Consciência e Transformação e de todos os outros que nós temos disponíveis. Então, eu convido você a ir mandando a sua mensagem. Eliane, bom dia. Barney, Renata Moraes, bom dia a todos. E eu queria começar, então, falando sobre essa experiência que a pessoa me passou, mas não me pediu para colocar o nome, enfim,
mas que me deu essa sugestão do tema que nós estamos abordando, que eu estou provocando nessa pergunta para você hoje. Essa pessoa que assiste, uma mulher, que passa por uma situação nas últimas semanas, onde se depara com seu filho, um filho da casa dos 30 anos, passando ao longo dos últimos meses de uma grave situação de decepção amorosa no seu relacionamento, com muitas situações de decepção, de frustração, de desentendimentos, com vários rompimentos, né, sequenciais dessa relação, uma relação conturbada, uma relação difícil, e que ela, mãe, assiste aquele filho passar por um momento de grande frustração, de grande infelicidade, de grande até perturbação, né? Afetando a vida profissional, afetando a vida pessoal, social, por conta desse sofrimento vivenciado num rompimento, num relacionamento desgastante. E ela, então, assiste muito próxima, né? Porque ele recorre a ela, eventualmente está quase que diariamente com ela, e ela então assistindo esse sofrimento de um filho único, querido, e se sentindo então impotente e sofrendo a dor desse filho. Então, são muitas as pessoas que passam por esse tipo de situação. Eu tenho me deparado com inúmeros casos, muitos casos, ao longo da minha experiência clínica, de pessoas que trazem realmente um nível de sofrimento, seja no nível da angústia, da ansiedade, às vezes até quadros depressivos, por conta dessa condição de como vão lidar ou como lidam com a situação do sofrimento de um outro, não é nem o seu próprio sofrimento. E aí vocês veem que a situação muda de uma forma muito significativa, porque o sofrimento da outra pessoa faz com que então você entre no estado de desequilíbrio, de ansiedade, de angústia, afetando então, né, o seu equilíbrio emocional, às vezes até físico, né, somatizando, por conta do convívio com alguém que você ama e que passa por esse sofrimento. Nós vamos ver algumas das nossas contribuições e eu vou avançando, explicando o que normalmente ocorre nessas situações, né? O porquê que normalmente nós sofremos tanto e parece ser tão compreensível que a gente sofra, mas as consequências normalmente negativas e a dificuldade que nós temos de criar uma ação onde efetivamente a gente possa ajudar o outro a atravessar a sua experiência de sofrimento. Porque parece que esse é o grande desafio que nós temos. Ao invés de sofrer com a pessoa, como nós podemos de fato ajudá-la a enfrentar e a superar a experiência do sofrimento? Esse talvez seja o grande ponto, a grande questão que esse tema nos coloca. Ao invés de sofrer junto, o que nós podemos fazer para efetivamente ajudar a pessoa a atravessar e a superar a experiência do seu sofrimento? Bom, vamos vendo aqui as nossas participações já. Então, bom dia a todos. Renata Moraes, Priscila Souza, bom dia. A Renata de São Paulo, né? Bom dia. A Renata Moraes coloca: muito difícil ver as pessoas que amamos passar por uma situação ruim, mas nada acontece por acaso e cada um necessita passar por algumas provas. Tento colocar a pessoa para cima, falar coisas boas. Renata, essa é uma atitude inicial, fundamental, né? Porque muitas vezes, ao ver que alguém a gente ama sofrendo, o nosso nível de angústia, de amargura, de dor, de indignação, às vezes, pode chegar de tal forma a um nível que a gente então acaba sobrecarregando aquele sentimento, aquela dor de quem nós amamos. E por mais que a gente consiga compreender, né, que seja compreensível essa identificação, nós chamamos isso de identificação, nós nos identificamos com a dor do outro. E justamente quando eu falo na provocação, né, do tema de hoje, de ser especificamente com pessoas que nós amamos, justamente porque esse elo, essa ligação afetiva, ou seja, esse elo do amor, ou seja, alguma coisa que nos une de uma forma particular, especial com aquela pessoa, faz com que haja um nível de identificação. Ou seja, nós nos identificamos com aquela pessoa. Quando a gente fala de identificação, é que eu e aquela pessoa nos tornamos quase que, naquele aspecto, quase que uma pessoa só. Então, quando ela sofre, o amor faz com que a gente se identifique com a dor e a gente sofre junto. Então, essa compreensão que nós temos e a compreensão que eu compartilho, de que, na verdade, todas as dificuldades que nós passamos,
todos os sofrimentos que nós atravessamos, quer sejam sofrimentos físicos, quer sejam sofrimentos emocionais, quer sejam sofrimentos, como nesse exemplo que eu dei, nos nossos relacionamentos, eles dizem respeito, eles falam a favor da necessidade da nossa alma de algum tipo de aprendizado. Quando a gente considera a realidade espiritual, e mais do que a realidade espiritual, a lógica da reencarnação, tudo aquilo que nós atravessamos está a serviço do processo de desenvolvimento espiritual da nossa alma. De tal forma, então, que todas as experiências que nós trazemos, sejam aquelas do desequilíbrio do corpo físico, das doenças físicas ou dos aspectos emocionais, falam de uma necessidade de mudanças, muitas vezes no nível da atitude, muitas vezes no nível dos nossos valores, da forma como nós pensamos a vida, da forma como nós precisamos desenvolver um entendimento sobre aspectos, às vezes antagônicos da vida, e que aquele sofrimento nos permite, de uma forma muito inconsciente, na maioria das vezes, o aprendizado da alma. De forma que a nossa alma possa se apropriar daquele conhecimento, daquele aprendizado, daquele nível de consciência, para conseguir ir avançando no processo de desenvolvimento espiritual. Então, todo sofrimento, ele e faz parte desse processo evolutivo da alma. Então, quando nós, tendo esse entendimento, estamos próximos a alguém que passa por um sofrimento, esse pensamento, essa lógica, ela é fundamental para que a gente possa efetivamente ajudar essa pessoa a atravessar essa experiência. Evidentemente, isso não quer dizer que a gente deva estar indiferente ao sofrimento e à dor do outro, até porque isso é impossível. Quando nós nos identificamos, nós passamos a perceber, inclusive, o sofrimento do outro, e isso nos sensibiliza. Isso também mostra a nossa dimensão humana, sensível, de estarmos compartilhando, de repente, da dificuldade do outro. Mas eu queria que vocês, todos que nos assistem agora, destacassem um ponto que eu acho que é fundamental nesse tema, que eu queria já colocar desde o início do nosso programa. Quando você se identifica com a dor do outro, você sofre junto com o outro. Mas se você se identificar com a necessidade do outro, isso leva naturalmente a uma ação que ajuda o outro a atravessar a experiência do sofrimento. Esse, para mim, é o ponto fundamental do tema, e não só do tema, mas da forma de nós termos uma solução, uma forma de atravessar de uma forma positiva, de uma forma construtiva, a experiência do sofrimento com o sofrimento de quem nós amamos. É quando nós, então, se nós nos identificamos com a dor do outro, nós sofremos junto com ele, porque a gente se identifica, a gente sente como se fosse nossa aquela dor, e a gente sofre junto. E aquilo tende a criar um tipo de bloqueio, um tipo de nuvem, nubla a nossa consciência, a nossa visão, até para que a gente possa enxergar uma solução, uma mudança da postura em relação àquele sofrimento, se ele é inevitável, uma forma de buscar uma saída para aquele problema. Porque nós estamos identificados com a dor, nós sofremos juntos com o outro. Agora, se eu me sensibilizo com a dor do outro, mas me identifico com a necessidade desse outro, eu então parto naturalmente para uma ação. Vou dar um exemplo. Imagine você que você está, por exemplo, como muito acontece numa cidade como Rio de Janeiro, uma cidade grande como Rio de Janeiro, hoje, né, até em função da situação econômica, você para num sinal e você vê uma criança de 5, 6 anos com um pacote de bala, sujo, com frio e mal vestido, com frio que hoje atualmente faz um frio diferente no Rio de Janeiro, e você então para o seu carro e você vê aquela criança vindo a se dirigir para oferecer aquela bala por R$1, R$2. E você olha para ela e você fala assim, nossa, como é que essa criança deve estar com o frio que está, ela aí vendendo bala, R$1, o que vai acontecer com isso? Ela deve estar com fome. Ou seja, nós sofremos com aquela situação e ficamos às vezes penalizados porque nos colocamos naquela situação e sofremos, percebemos as dificuldades que aquela criança deve estar passando. É diferente se eu chegar e olhar para esse quadro, me sensibilizar com ele e falar assim, o que será que realmente ela precisa? Será que ela precisa realmente desse dinheiro? Será que ela não está sendo explorada? Será que tem alguma coisa que ela precisa agora, por exemplo, de um agasalho para poder se proteger desse frio? Ou então de uma oportunidade de saber o que está acontecendo com ela na escola? Vejo que na hora que eu inverto e me preocupo com a necessidade daquela criatura, naturalmente o meu pensamento leva a pensar em ações que possam ajudá-la a atravessar, a superar o seu sofrimento.
Então vejam que quando a Renata coloca aqui essa questão do incentivo, de falar coisas boas, colocar para cima, ela é importante porque ela primeiro nos tira daquela sobrecarga, né? Ou seja, quando nós de alguma forma sobrecarregamos a dor do outro com a nossa própria dor. Nos identificamos e somamos as dores. E isso dificulta que a pessoa possa sair. Agora, Renata, nem sempre é fácil ajudar o outro apenas colocando para cima e falando coisas boas. Por quê? Isso ajuda a neutralizar e nós já não sobrecarregamos. Ok, isso é já extremamente positivo. Esse é o primeiro passo. Mas muitas vezes a pessoa está de tal forma envolvida naquela dor, no sofrimento, às vezes na revolta, numa visão às vezes distorcida sobre o que ela passa, que é difícil apenas com um incentivo de uma coisa boa que ela possa ouvir isso, que ela possa reagir a isso. Porque ao falar coisas boas, ele pode não se sentir apoiado, pode não se sentir compreendido, né? Ou seja, então por isso que quando nós nos fixamos na necessidade, nós conseguimos dizer coisas boas, mas em relação àquilo que parece que aquela pessoa precisa naquele momento. Às vezes de serenidade, às vezes de amor próprio, às vezes de uma compreensão sobre a vida, enfim. Nós podemos então, nessa hora, além de falar coisas boas, mas aquilo que realmente seja necessário para aquele indivíduo que nós amamos. Mas essa percepção de que ninguém passa por um sofrimento por acaso, né, que é muito comum na visão espírita, de que o acaso não existe, né? E de fato nós percebemos que, independente da visão religiosa, que o Espiritismo coloca de uma forma muito categórica e muito coerente, eu vejo, utilizando a regressão de memória, a terapia de vida passada ao longo desses anos, que todos os sofrimentos que nós passamos, eles têm a ver com esse processo de aprendizado. Tanto é que eu costumo chamar esse processo de pedagogia do sofrimento. Ou seja, pela pedagogia do sofrimento, eu falo sobre como o papel que o sofrimento tem num aprendizado necessário daquela alma, numa mudança, às vezes, de padrões que vem se repetindo ao longo de várias vidas. E a própria alma nos coloca numa condição porque ela precisa desenvolver-se, ela precisa avançar no seu desenvolvimento, mas ainda tem cristalizações de traumas ou cristalizações de padrões que nós mantemos durante muitas vidas, e isso torna incompatível o processo de crescimento. A dor é esse conflito entre uma parte nossa que precisa avançar e mudar alguma coisa e uma outra parte nossa interna que resiste ainda àquela mudança. Essa diferença gera algum tipo de sofrimento, que pode ser um sofrimento físico, um sofrimento emocional e até mesmo relacional. A forma como nós nos relacionamos fala da forma como nós vemos o outro, a troca, a nós mesmos, o egoísmo, enfim, várias coisas estão envolvidas num problema de relacionamento, como no exemplo que eu dei. Então a questão é, qual é a necessidade desse outro que nós amamos naquele momento, para que o nosso amor possa se converter numa ação efetiva de apoio, de incentivo, mas dentro da necessidade do outro. E a necessidade pode ser de diversas formas, uma mudança de perspectiva de vida, o desenvolvimento de uma aceitação sobre algumas coisas, amor próprio, enfim. É a necessidade, é claro que isso a gente vai adquirindo conforme a gente busca essa posição e consegue olhar de uma forma mais consciente, mais lúcida. Volto a dizer, isso não quer dizer que a gente fique indiferente ao sentimento, ao sofrimento do outro, até porque isso é impossível. Mas é tornar essa sensibilidade, a forma como nós ficamos sensibilizados em algo produtivo para ajudar o outro a atravessar essa experiência. Ok, Renata? Então, obrigado pela sua participação. Iris, bom dia. Lilian Santos, bom dia. Bom dia, Milton, e a todos os amigos. Essa é uma situação que vivo no momento. Estou com sérios problemas na família e, sinceramente, tento ajudar com orações, diálogo, mas me sinto impotente. De Tramandaí, do Rio Grande do Sul. Bom dia, Lilian. Tem várias coisas aqui interessantes na sua colocação. Primeiro é a questão das orações, né, com orações e diálogos. Então, a questão da oração, algumas pessoas acabam colocando exclusivamente no poder da prece, da oração, a possibilidade de uma reversão desse tipo de situação, onde a gente vê e assiste o sofrimento familiar, o sofrimento entre as pessoas que a gente ama, enfim. E evidentemente que a oração ela tem um papel fundamental nesse sentido, para aqueles que de alguma forma conseguem transformá-la num instrumento. Por quê? Porque a partir do momento que uma das pessoas que estão envolvidas, mesmo que indiretamente, naquele núcleo familiar, naquela situação de sofrimento de quem a gente ama, quando a gente estabelece então um tipo de momento de oração, de prece,
nós passamos a estabelecer um tipo de pensamento, um tipo de vibração, buscar um nível de consciência que começa então a interferir nessa psicosfera, como nós chamamos. Ou seja, o tipo de envolvimento, o tipo de vibrações, e não é necessariamente só ou exclusivamente por conta do auxílio que possa vir do plano espiritual. Isso também é viável por conta exatamente dessa psicosfera. Não adianta, por exemplo, fazer uma prece mecânica e automática se eu não estou realmente desenvolvendo um nível de vibração, de frequência, né, no meu ser, que busque realmente a solução daquele problema, a harmonização de uma situação conflitante. Então a oração ela tende a favorecer, não só pela intercessão espiritual, mas um clima que ameniza as reações, consola num nível que não é às vezes no direto, mas também pelo nível direto, como você coloca, dos diálogos. Né? Ou seja, os diálogos procura favorecer que essa harmonização ela se dê, seja num diálogo com a pessoa que sofre, ou então quando nós temos um conflito familiar, procurando então amenizar. Agora, a sensação de impotência que a Liliane coloca é muito comum e frequente, e talvez seja um dos principais motivos do sofrimento de quem assiste alguém que se ama sofrer, é a impotência. E por que isso é tão relevante? Porque, na verdade, nós não temos esse poder de fato, superar o sofrimento do outro. Podemos colaborar, podemos apoiar, podemos incentivar, podemos até tentar algumas ações efetivas para amenizar o sofrimento, mas nós não temos o poder efetivamente de mudar o sofrimento ou a forma de alguém encarar a sua dor. Eu costumo dizer muito isso em muitas situações, inclusive com alguns clientes que passam por situações extremas como essa, porque a sensação de impotência, de não conseguir ver o outro mudando, de conseguir a alteração do outro que viabilizaria a superação do sofrimento, ela mostra para a gente que, na verdade, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Só que ninguém muda sozinho. É muito difícil, em certas situações, se mudar sozinho sem um apoio, sem um diálogo, sem realmente esse tipo de interação. Mas não somos nós que mudamos o outro. Porque vejam, se fosse assim, eu como terapeuta, eu teria ajudado todo mundo que passou para o meu consultório. Teria então, pela minha vontade, pela minha capacidade ou pela minha disposição, teria ajudado todos a superarem os seus sofrimentos. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque não depende só de mim. Então eu sei que naquele momento, eu como um profissional preparado para aquilo, eu posso e sou um elemento importante naquele processo de superação do sofrimento do outro. Mas eu preciso desenvolver a compreensão de que eu tenho um poder limitado dessa transformação que é realmente uma atribuição do outro. Quando a gente então começa a compreender isso, a gente lida melhor com essa frustração, porque é uma frustração, e faz com que a gente possa então ter mais foco e mais energia naquilo que realmente a gente pode. Algumas coisas nós podemos, mas não podemos, por exemplo, garantir um resultado da mudança. Mas podemos fazer várias coisas, várias ações, várias tentativas, mas todas no sentido de incentivar o outro a superar, a transformar, a modificar. Isso sim nós podemos fazer. Quando nós começamos a pensar assim, nós conseguimos então olhar, nos sensibilizar com o sofrimento de quem nós amamos e empreender ações eficazes no sentido de mobilizar aquela pessoa para um processo de superação da sua dor, de uma forma de consolação, né, de superação efetiva daquele sofrimento. Mas, na verdade, nós temos um poder, uma capacidade limitada, restrita, né, de algo possível a ser feito por essas e para essas pessoas. Mas obrigado pela sua participação, Liliane. Obrigado pela sua contribuição aqui. Rafael Santos, bom dia. Graciela Torre, bom dia, de Campinas. Ederson, sempre presente, bom dia, Ederson. Rafael Santos, oi, bom dia. Estou passando por situação com meu marido. Então deve ser um outro nome da pessoa, né? Nos vícios das drogas. Já fiz o que pude para ajudar. Não sei mais o que fazer. Veja bem, essa questão, quando a gente lida então com situações como essas, onde o sofrimento, ele mostra aí talvez o grande ponto da impotência, porque, por exemplo, uma questão de um envolvimento grave com drogas, uma compulsão, um vício, né? Ou seja, pela uma ação de uma dependência química, uma adicção severa, demonstra a nossa impotência. E muitas vezes esses quadros, eles escondem um tipo de dinâmica
psicológica no grupo familiar, ou no casal, ou entre um pai e filhos, né? Entre os pais e filhos que passam por essa situação, que nós chamamos da codependência, né? Ou seja, nós muitas vezes sem sentirmos, sem termos uma noção exata, por não conhecer mesmo esse processo, nós acabamos assumindo ações, comportamentos que de alguma forma estão ligados a essa dependência, ou seja, nos tornam codependentes. Nós também ficamos embolados, ficamos também emaranhados naquele processo da dependência química de drogas, seja qualquer tipo de droga que seja. Fazendo com que então a gente precise primeiro reconhecer a nossa própria dificuldade para a gente poder sair desse emaranhamento. Esse talvez, na minha experiência, seja o maior desafio de quem está passando por uma experiência como essa que você relata. Assistir, estar envolvido num processo onde o outro está totalmente com a consciência nublada, num processo de um comportamento muitas vezes autodestrutivo, ou seja, a gente percebe, né, um encaminhamento autodestrutivo e a gente se sente impotente de todas as tentativas. Mas às vezes essas nossas tentativas, elas meio que cristalizam também esse processo. Então, muitas vezes a gente precisa de uma ajuda profissional para que a gente mesmo não sendo nós os envolvidos com o vício, nós possamos ver o que nos faz permanecer ligados àquilo para a gente poder ter esse distanciamento que, de fato, pode ajudar essa pessoa. Somente quando a gente se distancia nesse nível de consciência e que a gente pode transformar essa sensibilização de alguém que está envolvido com drogas em alguma coisa efetiva para uma possível superação disso. Para, por exemplo, o enfrentamento de um tratamento necessário, de uma mudança de hábitos, de companhias. Mas quando nós estamos embolados e envolvidos na dor, a gente não consegue ter essa atitude consciente. E aí é um paradoxo, né? Por mais que a gente tente, aquilo que a gente tenta passa a ser menos eficaz do que quando a gente está distanciado. E volto a dizer que quando eu falo distanciado, não quer dizer que a gente fique indiferente à dor do outro. E aí então não, é o problema dele, ele que está destruindo a vida dele. Não é isso que eu estou falando. O distanciamento de perceber que ele, como agente e produtor da sua vida, está caminhando para um processo autodestrutivo. E a gente então poder, nesse distanciamento, ver o que realmente seja necessário para poder ajudá-lo. Algumas abordagens da psicologia, que nós chamamos de amor exigente, nesses casos, propõem inclusive um nível de, por isso que chama amor exigente, um nível de atitude às vezes rigorosa em relação a certas restrições, como forma de poder fazer e ajudar essas pessoas a sair desse transe. Por exemplo, um amor exigente em relação a assim, eu não vou te dar mais dinheiro, então se você não chegar depois de meia-noite, você não vai entrar em casa. Enfim, é claro que isso não é uma receita de bolo, isso depende de cada caso, mas são propostas onde há uma exigência de um comportamento, às vezes duro para a gente, né? De deixar de repente um filho na rua, por exemplo, mas aquilo como algo importante para essa quebra e a possibilidade realmente de uma ajuda. Eu me lembro agora de uma cliente que eu tive há muitos anos atrás e que tinha um problema sério com uma filha adolescente, uma filha muito querida, enfim, e que ela, de alguma forma, percebe a dificuldade dessa filha, porque é uma filha que começa a se envolver com drogas, com um namorado envolvido com drogas, e que traz, então, todo um comportamento, toda uma dificuldade para o ambiente doméstico. O pessoal está me avisando aqui que nós vamos fazer um intervalo, e eu vou deixar vocês do suspense, eu vou voltar logo depois do nosso intervalo, eu vou falar para vocês o que aconteceu, como que essa mulher ela usou uma estratégia do amor exigente para poder ajudar efetivamente a sua filha adolescente. Ok? Eu volto em instantes com nossa consciência e transformação. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim,
ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais, ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Olá, nós estamos de volta no nosso Consciência e Transformação e hoje a pergunta de provocação é: você sofre com o sofrimento de quem você ama? E eu então no primeiro bloco, terminei o primeiro bloco falando sobre uma experiência pessoal, um caso de atendimento a uma cliente que passava por uma dificuldade muito grande com uma filha adolescente, na época com 15 anos, se envolve então com drogas, com um namorado envolvido totalmente no vício, no tráfico, e começa então a cometer pequenos furtos em casa, começa então a trazer um comportamento de confronto, de violência, de desobediência, causando então realmente um grande problema para essa mãe, compreensivelmente, e uma mãe então que tenta de tudo, naquela filha amorosa, tentando vários recursos, até que chega um momento que ela chega num ponto de alta ansiedade, de desespero, e aí procura ajuda e a gente começa a mostrar a situação difícil da impotência, porque ela com 15 anos, apesar de ainda ser civilmente menor, dependente, já tinha autonomia, como hoje os adolescentes, autonomia, liberdades, que impediam uma contenção mais efetiva. E ela chegou ao ponto de considerar a possibilidade de entregar a tutela daquela filha para o Estado. E aí eu recomendei que ela procurasse o conselho tutelar, para que visse qual era esse caminho, mas o tamanho do desespero, e a gente pode compreender a experiência dolorosa de uma mãe que se vê de repente no desespero e num limite tão extremo, capaz de repente considerar a possibilidade de abrir mão da tutela da própria filha e entregar para o Estado. E quando ela falou isso e ela ia para o conselho tutelar, eu comecei a conversar com ela se ela mesma sabia o que ia acontecer com a filha se ela entregasse a tutela do Estado. E ela foi ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar mostrou quais eram os passos, as etapas, e a última etapa seria realmente, então, o Estado pegar a tutela e colocar num abrigo. E aí, então, eu, numa sessão com ela, e ela vendo o que seria possível, e ela percebendo, a saída dela foi levar essa filha a visitar um abrigo de adolescentes, um abrigo público que recebia jovens adolescentes nesse estado, né? E ela ficou extremamente impressionada com aquela realidade que viu. E a filha, quando viu aquilo e viu que de fato aquela era a realidade que ela podia enfrentar, tomou um choque, e isso fez com que realmente ela pudesse reverter a sua condição e começasse a buscar realmente uma mudança. Então vejam, o amor exigente é uma estratégia que não é uma receita de bolo, tem que ser muito bem pensada para ser aplicada, não é uma receita que eu sugira para que todos nessa situação façam, porque isso é muito pessoal, isso é muito específico para cada caso, mas é uma forma onde de fato a gente pode identificar a necessidade daquele ser que a gente ama para que ele deixe de sofrer ou que deixe de entrar num caminho de sofrimento. Porque aquela menina de 15 anos não sabia inclusive o sofrimento que ela estava produzindo, um sofrimento futuro, e a mãe já antevia isso. E aí nesse caso, uma intervenção que de fato faz com que ela reverta e possa ter uma visão diferente sobre aquela situação que ela estava se colocando. Valéria Abreu, bom dia Valéria, bom dia a todos. Não sei lidar também com essas questões. A dificuldade do ente querido me deixa em um estado de ansiedade intenso, onde só existe um desejo, resolver por ele. Valéria, obrigado pela sua participação, e é realmente isso que a gente falava da impotência, né? Ou seja, nós ficamos muitas vezes impotentes, eu costumo, quando eu falo sobre a impotência, eu falo muito sobre isso, né? Porque eu vejo as pessoas, todos nós atravessando muitas dificuldades em relação ao tema da potência. Quando nós sofremos da impotência, é porque nós temos um traço de prepotência. Prepotência não é arrogância, prepotência é prepotência, quer dizer, prepotência é o poder que eu gostaria de ter
numa determinada situação, mas eu não tenho. Então, o fato de nós termos esse traço prepotente faz com que a gente fique imaginando, mas se fosse eu faria assim, por que não faz aquilo? Deixa que eu resolvo. E porque a gente quer, com o nosso poder, evitar o sofrimento do ente querido. Isso é extremamente compreensível, né? Mas vai contra aquela visão de que, se na verdade ele passa por esse sofrimento, há algo importante dele aprender ali. E então nós ficamos numa situação muito delicada entre não tentar fazer por ele, porque mesmo que você conseguisse, você e todos que passam, né, eu costumo dizer assim, bem-vindo ao clube, né? Todos nós fazemos parte de um grande clube que tem essa dificuldade. Se nós, por conta da dificuldade de um filho, de um ente querido, de um familiar, nós fizéssemos por ele, nós poderíamos resolver o problema, resolver o caso, aquela dificuldade, mas não estaríamos de fato ajudando a ele a aprender o que ele precisa aprender com aquele sofrimento. O que isso quer dizer? Muito provavelmente ele vai passar por uma outra situação onde ele vai sofrer da mesma forma, porque está mantendo a mesma maneira de ver, a mesma maneira de pensar e sentir. Então, muitas vezes aquilo que nós julgamos que seria importante para minimizar o sofrimento, ou seja, uma ajuda, na verdade não se converte numa ajuda efetiva. Porque a ajuda da diminuição da dor está distanciando da consciência, da transformação necessária para evitar uma dor futura, ou para modificar aquele aspecto da alma. Então veja que nós passamos a ter uma complexidade até quando nós lidamos com essa situação, porque enquanto o outro sofre, nós também estamos confrontados com a nossa prepotência. Quando nós nos sentimos impotentes, porque a gente gostaria de ter aquele poder. E por mais que a gente possa compreender esse sentimento e essa sensibilidade, isso na verdade pode não ser útil, pode não se converter numa ajuda efetiva para aquele ser que nós amamos. Então, se nós amamos, é no sentido de nos colocar na disposição de promover o aprendizado necessário, de sermos instrumentos, às vezes, desse aprendizado, como esse exemplo extremo que eu dei dessa mãe com a filha de 15 anos. Né? Então, é encontrar a forma onde nós temos efetivamente o poder de propor, de apoiar, de sugerir, de incentivar. Esse é o poder que nós temos, mas a transformação e a superação está na mão do outro. Então, eu compreendo, né, a sua postura, né, muito comum, mas ela traz esse convite também a você. O seu sofrimento de querer fazer para o outro, sentir impotente, a ansiedade, é porque a gente, primeiro, antevê o sofrimento do outro e vê que a gente poderia fazer alguma coisa para superar e ajudar o outro a solucionar. Então, a ansiedade vem por essa antecipação dupla. Só que, na verdade, pode estar distanciando e tirando, roubando mesmo dessa pessoa que nós amamos a grande oportunidade de um aprendizado que faça uma mudança de chave efetiva em alguma coisa que ele precisa com aquela experiência. Então, e depois a Valéria volta mais à frente, né? Milton, a cabeça entende tudinho, mas o coração é um irresponsável. É verdade, né, Valéria? Porque eu costumo muito dizer isso nas minhas palestras, nos meus vídeos. Eu costumo dizer que da boca para cima a gente entende tudo. Porque da boca, inclusive, porque inclusive a gente é capaz de falar, né? Então eu aqui também falo disso e tal, mas o problema é da boca para baixo, ou seja, quando nós temos que então sentir e nos posicionar, assumir uma atitude que seja coerente com isso que a gente já entendeu. Mas esse é o nosso desafio, né? De poder então, a partir de uma compreensão, é isso que esse programa se propõe, consciência e transformação. Na hora que a gente está falando sobre isso, nós estamos levando uma tomada de consciência de alguma coisa que talvez não considerássemos, para que então a gente possa estar mais apto a uma transformação. Transformação. É dar uma transcendência, uma mudança de sentido na nossa forma de agir, na nossa forma de atuar, na nossa forma de pensar. Consciência e transformação. Obrigado, Valéria, pela sua contribuição. Foi muito útil aqui, e tenho certeza, para todas as pessoas, não só que estão assistindo aqui no programa ao vivo, mas aquelas que vão assistir essa gravação e que vão poder, talvez, também refletir sobre essas nossas colocações, sobre as suas perguntas. Iris Dutra, tema muito bom. Obrigado, Iris. Vou prestar bastante atenção, pois no atendimento fraterno é assunto comum. Muito obrigado por mais esse auxílio. Muito interessante essa colocação da Iris, porque, de fato, no atendimento fraterno, nas casas espíritas, que normalmente tem esse tipo de serviço, né? uma terapêutica espírita do atendimento fraterno, quer dizer, essa primeira recepção da pessoa que sofre, que busca uma orientação na casa espírita, nós vamos lidar com esse tipo de problema. Pessoas, então, que vêm com um sofrimento, onde, na verdade, o motivo do sofrimento é o sofrimento do outro, é a incompreensão do outro, é uma cristalização ou um comportamento inadequado do outro.
E aí, muitas vezes, o processo de aceitação, o processo da oração, o processo de uma mudança da perspectiva daquela pessoa em relação ao problema é fundamental. E, às vezes, né, a pessoa que está se dispondo a fazer o atendimento fraterno, ela pode até nem ter recursos, vamos dizer, técnicos, para poder perceber isso e poder ter esse discernimento. Daí a importância da reflexão, de fato, nessa mudança de perspectiva, ou no que realmente está implicado ali no sofrimento de quem sofre, né, com o sofrimento de quem ama. E é basicamente isso que eu falei, que eu vou repetir, que eu acho que é fundamental, que tem auxiliado muitas pessoas nesse sentido. Quando você se identifica com a dor do outro, você sofre junto com ele e paralisa. Quando você se identifica com a necessidade do outro, isso te leva naturalmente a uma ação que efetivamente pode auxiliá-lo, possa ajudá-lo. Então, essa é talvez, se eu posso deixar como uma sugestão, uma contribuição, a reflexão sobre essa frase, sobre essa colocação que tem ajudado tantas pessoas. Mas obrigado, então, a Iris pela sua contribuição. O Carlos coloca uma situação interessante. Uma das piores situações é quando você desce até onde a dor do próximo está e essa pessoa recolhe a mão para não ser ajudada. Por que isso, né, Carlos? Eu costumo dizer que tem dois aspectos importantes aí nessa sua colocação. Primeiro, é a nossa impressão de que a gente pode, então, e precisa descer ao fundo do poço para poder ajudar a pessoa. E eu costumo dizer que esse é um grande problema. Se a pessoa está no fundo do poço, ela precisa ser ajudada, ela está lá sofrendo, e a gente pula no fundo do poço, a gente chega lá no fundo do poço, dá a mão a ela e fala, eu estou aqui contigo. E a gente olha para cima e fala assim, agora como é que a gente sai? A gente desce ao fundo do poço e aí paralisa, que é mais ou menos isso que eu estava falando. A gente se identifica com a dor do outro e paralisa, porque isso não é uma ação. A gente precisa chegar na beira do poço, se debruçar no poço, esticar a mão e falar assim, vem, estica a mão. Porque o outro precisa fazer esse movimento, Carlos. Essa é a segunda parte dessa situação que você coloca. Ninguém ajuda ninguém se alguém não quer ser ajudado. Então, a nossa impotência, muitas vezes, é porque a gente não tem o poder de mudar a chave da vontade do outro de mudar. Algumas pessoas têm um ganho secundário, que a gente tecnicamente chama de um ganho secundário, de permanecer na dor. Porque com a dor parece que a gente está, por exemplo, barganhando com a vida, a gente está mostrando como é que a vida é injusta, que a gente deveria ter um privilégio. Às vezes tem um ganho em relação a esse envolvimento das pessoas, que passam então a ficar muito mais solícitas, muito mais presentes. Só que então eu tenho um ganho com aquilo, então eu não quero sair daquilo, porque eu tenho então um tipo de atenção, um tipo de amor. Então essa pessoa recolhe a mão, porque ou ela está revoltada e ela se acha injustiçada, ou ela quer permanecer nisso e com isso ela mantém um tipo de ganho. Claro que aí é uma distorção e que se a gente, como ajudador, não percebe, a gente ao invés de estar ajudando, a gente está reforçando o sintoma dessa pessoa. Então, volto a dizer, isso não quer dizer que a gente tenha que ficar indiferente, mas a gente tem que aprender a desenvolver formas mais eficazes de ajudar em situações como essa. Mas obrigado, Carlos. Está sempre presente aqui conosco no nosso programa Consciência e Transformação. Júlio Vita, olá irmãos, me deu uma informação, estou iniciando na doutrina espírita, preciso de imediato estudar as obras póstumas. Júlio, eu te recomendo depois entrar na programação da TV Nova Luz, com a Yasmin Madeira, onde ela pode talvez orientar uma questão mais doutrinária, né? Poder te orientar de uma forma mais efetiva, né? Eu, da minha visão, diria que você tem um outro percurso antes de obras póstumas. Mas daí eu te recomendo a procurar na programação da TV Nova Luz, com a Yasmin Madeira, Despertar Espírita, enfim, onde você pode fazer essa colocação, porque, inclusive, eu participo eventualmente desses programas, mas aí é uma colocação de uma orientação doutrinária que talvez vá ter mais efetividade para você, até com uma indicação mais precisa para o seu caso, tá ok? Mas obrigado de qualquer forma estar aqui no nosso canal hoje. Rafael Santos, a Elizabeth, então, né, Elizabeth Ferreira, que estava com o nome aqui, né, agora ela se coloca como Elizabeth Ferreira, de Vitória, do Espírito Santo. Estaremos em Vitória aí em setembro, no início de setembro, num congresso de terapia regressiva, onde eu vou apresentar um trabalho interessante num congresso em Vitória. Elizabeth, bom dia, preciso aprender a perdoar sinto muita mágoa de minha mãe. Talvez seja isso que você estava falando também antes, né, Elizabeth? E a gente compreende, então, agora essa dificuldade quando a gente se depara com a dificuldade do perdão. Perdoar talvez seja uma dos momentos iniciais do processo de transformação quando nós falamos de relacionamentos, de mágoas. Porque perdoar, a primeira etapa do perdão, eu tenho um estudo sobre o perdão em que eu falo que
Desculpa. É que eu falo que o primeiro passo do perdão é o esquecimento, ou seja, nós sermos capazes de deixar realmente de lado aquele fato, para não ficarmos ainda nos alimentando daquele ressentimento, da mágoa, enfim. Para que de fato a gente possa olhar para o outro de uma outra perspectiva. Agora, perdoar não quer dizer que a gente consiga conviver com o outro de imediato. Perdoar não quer dizer que a gente possa voltar a confiar no outro. Essa é uma questão que eu sempre falo. Você pode perdoar a pessoa por um ato, mas isso não quer dizer que ela não esteja predisposta, por exemplo, para fazer o ato novamente. Porque o processo de perdoar é seu, e ela pode até pedir perdão, mas isso não garante que haja realmente uma transformação a partir do pedido de perdão e que ela não volte, por exemplo, a voltar a errar. E principalmente quando é alguma coisa já ocorrida, é difícil para quem sofreu simplesmente deixar de conviver com as marcas da dor. Então você imagina alguém que de repente intencionalmente quebra as pernas do outro, o outro está com as pernas quebradas, e aí depois quem quebrou as pernas chega assim, se me perdoa, vamos continuar andando, vamos passear. E o outro fala assim, mas você quebrou minhas pernas, eu posso até te perdoar, mas eu não consigo andar com você. Não, mas vamos deixar isso para trás. Ou seja, não tem como simplesmente deixar de conviver com o resultado daquela ação, simplesmente porque o outro perdoou. E a gente precisa também saber exatamente essa diferença, de colocar limites e isso. Só que o desenvolvimento do perdão não é uma questão romântica de então ser capaz de amar e perdoar. É de começar na sua possibilidade a se distanciar, a esquecer, para de fato poder depois perdoar. Mas o perdão ele é fundamental porque ele faz com que a gente se dissolva das marcas do ressentimento, da mágoa. A mágoa para mim é uma mistura de raiva com tristeza, mas tem mais raiva do que tristeza. Enquanto eu permaneço magoado, eu permaneço alimentando a raiva dentro de mim. Isso vai trazendo consequências para nós, para o nosso convívio, para o nosso corpo. Às vezes a gente vai somatizar essa raiva. Então é um processo também de amor próprio ser capaz de compreender que também não é à toa que nós passamos por uma situação como essa. Não é à toa que você reencarnou com uma mãe que podia ter uma predisposição a esse tipo de ação, seja lá qual tenha sido, mesmo as mais difíceis, porque tem aí também um aprendizado, talvez nisso, da capacidade de superar e perdoar, de ser compreensível na limitação do outro, na ignorância do outro, da insensibilidade do outro, mesmo que a gente tenha sido o alvo, né, e o objeto dessa ação. Renata, né, obrigado. Jovina, bom dia. Consigo intervir nas situações das pessoas ao meu redor, mas não consigo intervir nas minhas questões que necessitam de novas posturas. Jovina, essa é uma colocação muito interessante, né? Porque isso também acontece com alguma frequência, né? Ou seja, nós temos às vezes uma visão, um discernimento e uma disponibilidade de ajuda que faz com que a gente consiga intervir, que a gente consiga compreender, que a gente consiga dar suporte, apoiar, ajudar o outro a superar. Mas quando se converte na observação, na auto-observação, na mudança, nós esbarramos em um outro tipo de dificuldade. Porque precisamos passar a desenvolver esse mesmo tipo de compreensão, de tolerância com a gente mesmo. E aí, às vezes, a gente pode esbarrar ou numa dificuldade da percepção, ou seja, eu não consigo perceber qual é a minha necessidade, ou então no excesso de rigor. Quando eu sou muito rigoroso, eu passo a ter, então, dois critérios. Com o outro eu posso ser compreensivo e muito solícito, mas muito rigoroso comigo mesmo. E aí isso dificulta o processo de transformação, o processo de ajuda a nós mesmos. Por quê? Porque eu estou rigoroso, eu já exijo que eu já devesse ter essa ou aquela postura, já consigo até enxergar, mas não consigo mudar. Esse normalmente é um dilema frequente nas pessoas que são muito rigorosas, que são auto-rigorosas ou que têm um amor próprio muito baixo, né, que se julgam então incapazes de conseguir fazer essa mudança. Mas aí também nós temos um grande aprendizado, né? Ou seja, se você é capaz de fazer intervenções no outro, é porque você já tem essa disposição, essa disponibilidade. É preciso observar o que está dificultando, que você possa olhar para você e, se for esse rigor, ser mais compreensiva. É possível, não posso afirmar, evidentemente, mas algumas pessoas mantêm esse tipo de dificuldade por conta de um traço de orgulho. Né? Ou seja, por quê? Porque às vezes a gente quer ser melhor do que a gente já gostaria de não ter uma dificuldade, mas a gente se depara com a dificuldade. Então a gente não consegue aceitar que, por exemplo, tem uma limitação, que tem ainda uma dificuldade, que tem ainda algum tipo de comportamento inadequado. Então, essa observação faz com que a gente possa ter um nível de adequação, de maior equilíbrio, para poder também desenvolver uma percepção sobre nossas mudanças. E a outra que eu normalmente falo para as pessoas que atravessam por situações, que me trazem situações como essa, é se a gente também está aberto a ouvir e a receber ajuda das outras pessoas.
Porque, às vezes, essa postura nossa de ajudador, de poder ser o que tem recursos para intervir, para ajudar, faz com que a gente também fique um pouco refratário, um pouco blindado à possibilidade de receber ajuda, de poder, de repente, compartilhar com outros sobre a nossa dificuldade. Nós nos sentimos, então, às vezes, tão apropriados ou, às vezes, não merecedores, enfim, que a gente não compartilha também com o outro e também não se abre a possibilidade que um outro possa nos ajudar. Então, da mesma forma que nós nos propomos ajudar, talvez também nos abrir a ser ajudado, a ouvir alguém, a poder então ter o suporte de alguém, poder às vezes dividir a dor com alguém. Isso costuma também estar muito frequente numa dificuldade de nós fazermos a nossa modificação, reconhecermos a necessária modificação que nós temos. Então, se nós sofremos com o sofrimento de quem a gente ama, uma das questões importantes é nós desenvolvermos um alto amor capaz então de ajudar a superação do nosso próprio sofrimento. Mas isso às vezes não pode ser feito só conosco, como eu falei, né? Às vezes a gente precisa de alguém para poder fazer o processo de mudança. Ninguém muda ninguém, mas é muito difícil mudar sozinho. Então, às vezes a gente também, para mudar, precisa ter, às vezes, uma ajuda profissional, mas às vezes compartilhar com alguém que a gente confie a nossa dor, o nosso sofrimento, para ouvir, às vezes, um ponto cego, a gente chama de ponto cego, algum aspecto meu que eu não consigo ver e que às vezes alguém que seja realmente interessado no meu crescimento, que tenha um nível de afeto verdadeiro, possa sinalizar como algo que ele reconhece e percebe que talvez precisasse ser mudado, uma atitude, um comportamento, uma forma de pensar. Então, estar aberto também à ajuda do outro pode ser um exercício que, em alguns casos, seja fundamental para esse processo de modificar as suas novas posturas, como você diz, Jovina. Mas obrigado pela sua participação. Elizabeth Santos chegou aí no programa. Bom dia, Douglas. Bom dia, Douglas. Graciela Torres, lá de Campinas. Casos de maltratos a crianças, idosos, mulheres e também aos animais é realidade. Sou voluntário de ONG, protetor de animais. Existem muitos casos que as ações demoram bastante, é uma angústia. A Graciela traz um aspecto que eu acho muito interessante, que eu tenho observado como o desenvolvimento da nossa sensibilidade, do nosso nível de consciência, ele tende também a fazer com que a gente sofra, não necessariamente com o sofrimento de quem a gente ama, ou exclusivamente de quem a gente ama. Mas a gente passa a desenvolver um nível de consciência onde a gente se identifica com o próximo. E aí pode ser um próximo não só um ser humano, mas animal, a natureza, enfim. Então, algumas pessoas vão desenvolvendo um tal nível de consciência que elas se identificam não só pelo nível do amor familiar ou amoroso no sentido conjugal ou de um filho, mas ao se identificar com aquele ser humano ou aquele animal que passa por um maltrato, que passa por uma situação. Então, eu tenho observado que algumas pessoas, e isso dentro da psicologia transpessoal, por exemplo, se fala sobre um nível de consciência nosso que todo ser humano vai alcançando e que todos vão alcançar, onde a gente tem uma consciência plena da natureza, dos animais, do universo, da sociedade. Então, a gente passa a ter um nível de consciência e a nossa responsabilidade está interagindo e ligado, conectado com essas outras dimensões que não sejam a nossa própria, o nosso corpo ou a nossa família, mas também a sociedade, também a natureza, também os animais, também, enfim, o universo. Conforme a gente vai aumentando o nosso nível de consciência espiritual, nós tendemos a nos identificar com mais facilidade com o outro. Desenvolver uma atitude empática. Né? A empatia é um tema super interessante porque é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro como se fosse o outro. Mas só como se fosse, eu não vou sofrer a dor do outro, mas eu me coloco na posição dele para perceber como ele vê aquela realidade, qual é a dificuldade dele. E aí eu posso voltar para a minha perspectiva enriquecido disso e poder, inclusive, ser mais efetivo na ajuda. O que a Graciela traz, e que é muito comum, é que a gente sofre da angústia porque a gente se sente responsável ou impotente pela minimização do sofrimento daquele animal, daquela sociedade, daquele menino que está morrendo de fome na África, por exemplo. Então, essa identificação ela tem um aspecto, vamos dizer assim, negativo, porque a identificação com a dor do outro, e é aquilo que eu falei no início, né? Quando eu me identifico com a dor do outro, eu sofro junto e paraliso, eu então passo a ter mais consciência, inclusive, por exemplo, dos animais, mas sofro com eles por quê? Porque muitas vezes não posso fazer nada. Não sou capaz de, por exemplo, abrigar todos os cães abandonados e maltratados do Rio de Janeiro. Não tenho como, por exemplo, fazer uma remoção de um cão ferido para um lar
provisório, para que faça uma adoção provisória, para depois uma definitiva. A gente conhece um pouco dessa tramitação. Então, as ONGs, as pessoas, elas estão mobilizadas pela necessidade da causa e do sofrimento animal, mas elas têm que evitar essa angústia, porque acabam sofrendo em demasia, e isso pode tirar a possibilidade de nós termos ações, inclusive, mais efetivas. Então, Graciela, normalmente tem essa questão do aumento do nível de consciência, mas ainda uma postura de muita identificação com a dor do outro. Eu costumo dizer que nós temos que ter cuidado, que algumas pessoas que desenvolvem isso, não só com outras pessoas, mas com familiares ou com animais, tem um padrão psicológico que nós chamamos de o salvador. Nós estabelecemos uma certa crença de que nós somos responsáveis ou capazes de aliviar a dor daquele outro, ou daquele animal, ou dos animais, ou enfim. E a gente perde um pouco esse sentido de realidade, do que a gente pode realmente fazer diante de uma realidade, às vezes, até mais extensa e mais dolorosa. Mas aquilo que efetivamente eu posso fazer, e fazer isso com consciência, sabendo que eu estou fazendo a minha parte. Se eu fico movido por esse critério de o salvador, eu me envolvo e sofro, porque parece que então eu sou responsável pela minimização do sofrimento de todos os animais, de poder então aliviar a fome de todo mundo. E isso me distancia daquela realidade mais próxima, onde eu posso efetivamente ajudar aquele animal que está próximo de mim, com aquele recurso que eu tenho disponível para isso, ou com as pessoas que estão à minha volta, que eu posso efetivamente ajudar a minimizar a fome, por exemplo. Então, é preciso ter cuidado com esse aspecto do salvador, que é muito frequente, por exemplo, em pessoas da área de saúde. Na minha área, da área de saúde mental, que a gente fica naquela ânsia de poder, então, ajudar as pessoas a superarem as suas dificuldades. Mas temos que ter o equilíbrio de saber até onde a gente pode ir e o que realmente é preciso para aquela pessoa, do aprendizado dela, da necessidade dela, como eu falei, ao longo desse programa. Mas, Graciela, obrigado pela sua participação. Elizabeth Santos: vejo o sofrimento dos meus filhos, do meu filho, e consigo lidar melhor do que o da minha filha. Infelizmente, me sinto tão impotente com o problema dela, que prefiro me afastar dela para não ter que encarar, né, a situação, está mais embaixo, né, encarar a situação, e ela mesma não consegue ou não quer ver o problema. Elizabeth, esse é o problema. Nós tivemos uma pergunta anterior que também que eu tive oportunidade de falar sobre isso. Quando a gente percebe, então, e a gente vai tomando a consciência de que a gente vê o sofrimento, por exemplo, de um filho, mas vê que, na verdade, ele não consegue enxergar, que ele tem um ganho secundário com aquilo, tem uma distorção na forma como ele vê, e ele não consegue, então, enxergar pelos nossos olhos, observar aquilo que nós estamos observando. E por mais que a gente fale, ele não consegue ver. E aí não é uma questão de burrice, né? Não é uma questão, é porque o nível de consciência, o nível de valores está de tal forma distorcido que não adianta falar. É preciso dar apoio, é preciso estar próximo, às vezes é preciso se distanciar para poder criar essa necessidade. Para cada um tem uma dinâmica e uma receita específica, não tem uma receita geral para esses casos. Mas mostra exatamente a nossa impotência, né? A questão do seu filho. Eu, por acaso, sei a dificuldade, algumas limitações, né, na forma de conduzir a vida, de se interar, de socialização, enfim, que demonstram as dificuldades desse espírito, dessa alma nessa encarnação. E a gente ali próximo também está aprendendo sobre a nossa impotência, sobre a nossa prepotência e sobre aquilo que a gente pode efetivamente fazer para dar suporte a esse espírito para que atravesse essa experiência difícil. Uma experiência que às vezes não está restrita a um tempo nessa vida. Às vezes é uma limitação que vai durar toda a vida, porque é uma necessidade mais estrutural desse espírito. Quando a gente compreende isso, a gente consegue desenvolver um pouco mais de tolerância, de paciência e de efetividade na nossa ação, sem sofrer junto, né? E tornando então essa nossa ação mais efetiva no suporte e na superação desse sofrimento desse nosso ente querido, né? Mary, bom dia, Mary. Bom dia, Milton. E quando, por toda a vida, fazemos de tudo para que os mais próximos não saibam da nossa dor para poupá-los de sofrer conosco? Bom, para a gente encerrar o programa de hoje, né, Mary? Muito, muito boa a sua pergunta. Eu falei ainda há pouco, né? Nós fazemos de tudo para, às vezes, ocultar o nosso sofrimento do outro, porque a gente não quer promover um sofrimento do outro, não quer perturbar o outro, mas muitas vezes isso nos dá a sensação de estarmos sós. Essa questão da solidão. Então, e é fato que muitas vezes, se eu também divido de uma forma irresponsável, eu posso estar também trazendo um sofrimento para o desnecessário. Então, há uma linha tênue entre aquilo que eu posso e devo dividir
mas também aquilo que eu retendo do meu sofrimento faz com que eu sofra sozinho, e essa a impressão de que ao dividir o outro vai sofrer, pode ser por conta da nossa própria prepotência, né? Ou seja, por a sensação nossa de que a gente que tem que segurar isso, que a gente que tem que ter capacidade de passar por isso. E eu costumo dizer que o processo do sofrimento e o processo do desenvolvimento espiritual, ele é solitário mesmo, né? Ou seja, cada um de nós está diante das suas dificuldades, dos seus aprendizados, do seu sofrimento. E ninguém vai minimizar o nosso sofrimento. E nós é que temos que entender e buscar o aprendizado daquele sofrimento. Agora, se o nosso processo de desenvolvimento e de crescimento ele é solitário, por outro lado, todos nós temos o mesmo processo. Então, todos passam por uma forma solitária de desenvolver. E com isso nós estamos juntos. Então nós podemos ser solitários no nosso processo, mas solidários na forma como nós dividimos as nossas experiências. E ser solidário é também poder ouvir o outro, e mesmo que a gente não possa fazer nada pelo outro, falar assim, eu entendo. Eu compreendo a sua dificuldade. O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos juntos, porque tem alguma coisa que você precisa aprender. Às vezes a gente nem sabe o que o outro tem que aprender, mas quando solidariamente eu percebo que eu também tenho minhas dificuldades e divido com o outro, eu ganho recursos e forças para enfrentar a minha própria dificuldade. Agora é uma linha muito tênue, Mary, entre aquilo que nós devemos segurar para não simplesmente dividir com o outro, mas também não dividir com o outro e sermos capazes de ter apoio, suporte para podermos atravessar as nossas experiências dolorosas, os nossos próprios sofrimentos. Eu queria então agradecer a todos vocês que nos assistiram hoje, né, as pessoas que mandaram essas contribuições. Continuem mandando para mim, pelo Facebook, ou para aqui, para a TV Nova Luz, a sua sugestão de tema, porque é você que está construindo conosco esse programa, a partir desse novo formato, que visivelmente tem um contato muito mais próximo com vocês, e eu agradeço muito isso, eu fico muito grato por essa oportunidade que eu tenho toda sexta-feira de estar conversando com vocês, de estar podendo, de repente, tocar o coração de vocês, a consciência de vocês, para um processo de transformação. Até a nossa próxima sexta-feira, às 11 horas, no nosso próximo Consciência e Transformação. Muita paz.